Olá a todos e bem-vindos a mais um encontro do Crisma. Antes de iniciarmos, vamos rezar ao Espírito Santo para que ele nos ilumine. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, gente, hoje nós vamos aprender sobre o pecado. Então, o que é o pecado? Qual a origem do pecado? Os tipos de pecado? A gravidade dos pecados, porque existem tipos de gravidade, né? Os níveis. E como eu faço para pedir perdão dependendo da gravidade do pecado que eu cometi. Tá certo? Então, vamos lá. O que é o pecado? O pecado nada mais é que um ato, ou uma palavra, um pensamento, ou uma missão que é uma desobediência, uma desordem a uma vontade ou lei de Deus. Essa é uma definição de pecado. Mas para vocês entenderem, eu vou contar uma história aqui, que é a história que explica como o pecado adentrou a história da vida humana. Bom, é sobre a história de Adão e Eva. Adão e Eva, como nós sabemos, foram criados por Deus e estavam lá vivendo no paraíso. Deus deu o livre arbítrio deles viverem naquele paraíso e usufruírem de todos os bens que estavam ali, menos de um fruto de uma árvore específica. Porém, Adão e Eva comeram desse fruto proibido, e eles comeram desse fruto proibido porque foram seduzidos por uma serpente, né, que ali é a representação do mal de Satanás, em que a serpente disse a eles que se comessem daquele fruto seriam como deuses. E quando eles comeram desse fruto, o ato de comer foi um ato de desobediência a Deus. Então é essa a história de como o pecado adentrou a humanidade, porque foi um ato de desobediência direta a uma ordem de Deus. Ou melhor, foi uma desobediência a uma ordem direta de Deus. E a partir daquele momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus, é como se tivesse aberto a porta dos outros tipos de pecado. Porque o pecado da desobediência é o pecado original, em que daqui tem os outros pecados que nós vamos falar. Porque todo pecado, independente do que ele é, do qual tipo, de qual gravidade, é uma desobediência. E a desobediência não é seguir aquela ordem. E aquela ordem que nós estamos falando aqui é a ordem de Deus. Mas por que, afinal, Deus dá tanta ordem assim pra gente? Deus nos concede o livre-arbítrio. Por quê? Ele quer que nós amamos Ele de forma livre, com nossa própria vontade, com nossas escolhas. Mas, para nos ajudar, Ele nos deu as leis dele, como os 10 mandamentos, e na Bíblia também temos as outras leis que ele fala, né, como Jesus Cristo fala ali no Evangelho de Mateus, no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E ele fala essas leis para mostrar pra gente como a gente pode fazer com que a gente ame mais ele, e como a gente pode fazer com que a gente vença o pecado. Porque o pecado, além de ser uma desobediência a Deus, ele é um vício. E o que é um vício? O vício gera o que é o mal nosso. Então, se você tem um vício de mexer no celular, porque nós sabemos que todos nós temos alguns vícios. Então, eu tenho um vício de mexer no celular. E eu fico lá mexendo no celular e deixo de fazer uma coisa. Isso é uma desordem. Porque eu tenho uma ordem, eu tenho que cumprir uma tarefa, mas eu fico mexendo no celular porque eu tenho um vício no celular. Então, é como se a lei de Deus explicasse de como que a gente pode ficar mais próximo de Deus e como a gente faz para a gente não ficar longe dele, para a gente não pecar. Então, ele define ali os pecados e também define como a gente pode melhorar. Então, essa é a história do pecado, como ela entrou,
que foi por Adão e Eva no pecado original, que é o pecado da desobediência. E por que nós temos tipos de pecado? Porque um pecado, a gente está aqui falando, né, por exemplo, dos 10 mandamentos, que quando a gente não cumpre o mandamento é um pecado. Mas um pecado, ele pode ser por pensamento, pode ser por palavras, ou seja, por falas, por atos e por omissões. Então, existe esse tipo de pecado. A Bíblia está cheia de exemplos. Né? Se a gente entra em Gálatas, né, em Paulo, escrevendo para Gálatas, ele fala lá claramente sobre o pecado da carne. Sobre o que nós precisamos ver, que é a castidade, que é o contrário do pecado da carne. Então, assim, os tipos de pecado. Palavras, quando eu estou falando alguma coisa que não deveria ser dita. Né? Então, quando eu falo uma mentira, é um pecado. Pensamentos, quando eu tenho pensamentos impuros. Atos, quando eu faço, então, quando eu mato alguém. E omissões, ou seja, quando eu deixo de fazer o que eu deveria fazer. Ou, um exemplo, eu deveria, por exemplo, como catequista de vocês, corrigir um de vocês que está cometendo alguma coisa. E eu deixo de falar. Quando eu deixo de falar, de corrigir, eu estou pecando por omissão, que eu deixei de falar. Então, essa diversidade de pecados. Então, não é somente fazer, gente. É por pensamento, é por palavras, pelo que eu falo, por atos e por omissões. Então, a gente tem que entender que o pecado não é uma coisa descrita, né, como se fosse uma regrinha, assim. Como se tivesse uma receita e ele fosse uma coisa só. Não, ele tem todos esses tipos que eu disse para vocês. Então, a gente sempre tem que estar pensando, refletindo, tendo consciência do que a gente está fazendo, para a gente não estar pecando. E a gravidade do pecado. Vamos lá. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou aluna de Direito. E eu vou fazer aqui uma comparação com o direito dos homens, o direito natural. Uma pessoa que conta uma mentira, ou melhor, uma pessoa que furta um batom de uma loja não vai receber a mesma pena de uma pessoa que matou alguém. Por quê? Porque é de matéria diferente. Ou seja, vocês entendem isso? Eu acredito que vocês entendem o porquê. Porque roubar um batom ou uma caneta é menos grave do que eu matar uma pessoa, de tirar a vida de uma pessoa. É óbvio, até porque o bem da vida vale mais do que uma caneta. E isso, a gente pode fazer essa comparação aos tipos de pecado. Então, existe sim a gravidade do pecado, mas a gente não vai dizer que pecadinho, pecadão, porque é pecado. Existe pequeno pecado, grande pecado. A nomenclatura certa é a gravidade do pecado. Então, existem pecados mortais, que são pecados maiores, né? E os pecados veniais, que são pecados menores. Mas o maior e o menor é no quesito de matéria, ou seja, naquilo que eu estou cometendo. Então, temos os mortais e os veniais. Os mortais vamos ver com a Júlia e os veniais a gente vai ver agora. Bom, o que é um pecado venial? Antes de outra coisa que eu queria dizer. Quanto ao pecado e a gravidade do pecado. Dependendo da gravidade do pecado, ele tem as suas consequências. Então, quando eu cometo um pecado mortal e eu mato alguém, a consequência desse pecado é me afastar mais de Deus. E como eu me afasto mais de Deus, eu fico longe da sua graça. O pecado venial, quando, por exemplo, eu minto para os meus pais que eu não comprei uma roupa lá. Falei, eu não comprei, mas na verdade eu comprei. É um pecado venial, porque eu tô mentindo para eles ainda são meus pais. Ele fragiliza a minha relação com Deus, mas eu não fico longe da graça dele. Então, o pecado venial, né, puxando o gancho aqui para explicar o que é pecado venial, ele tem uma matéria leve,
né? Ou seja, quando não é observada uma lei moral, uma lei de Deus. Então, vamos lá, eu menti para os meus pais que eu comprei uma roupa, uma matéria leve. E ele não me afasta de Deus. Na verdade, ele fragiliza a minha relação com Deus. Porém, a graça dele ainda está comigo. Só que o que acontece? O problema do pecado venial é o acúmulo de pecados veniais. Porque o pecado venial não faz com que a gente perca a salvação. Porque lembrando de tudo isso aqui que a gente está dizendo, o pecado faz com que a gente perca a salvação. E o que é a salvação? É a vida eterna. É quando a nossa alma vai glorificar a Deus por toda a eternidade. Porque aqui a terra vai acabar, é temporal. Essa vida aqui na terra acaba, a gente sabe, não morre. E o que vai acontecer depois? É o que a gente tem que se preocupar. Como a gente se preocupa? Querendo salvar a nossa alma. E como a gente salva a nossa alma? Não pecando. Claro, é muito difícil a gente não pecar. Mas, eu até separei uma frase aqui para vocês. A santidade, ou seja, aquele que é santo, que se salvou, não consiste em nunca ter pecado, mas em um pecador que nunca desiste. Porque nós somos condicionados a pecar. Até porque o pecado original estava lá, né? Originou e está em todos nós. Nós perdemos o pecado original pelo batismo. Então, por isso que é tão importante o sacramento do batismo, porque é ali que se limpa o pecado original. Mas, depois do batismo, a gente também está ali suscetíveis aos outros pecados que nós estamos vivendo aqui. Então, o pecado venial, ele não me tira a graça. Mas o acúmulo dele, de vários pecadinhos veniais, vários pecados veniais, faz com que eu fique longe do caminho de Deus. Eu não entenda o que Deus quer que eu faça comigo, né? Que eu preciso melhorar. Não entendo o caminho que Deus quer que eu siga. Me dificulta melhorar nas virtudes, me dificulta ter minha relação próxima, me dificulta a minha caridade. Porque vai acumulando. E esse é o problema do pecado venial. Porque quando a gente tem pecado venial, e a gente morre em pecado venial, nossa alma, e apenas em pecado venial, não pecado mortal. Então, eu acabei de confessar, saí, só que eu cometi um pecado venial no meio disso e morri. A minha alma provavelmente vai no purgatório, porque só adentrar o céu aqueles puros de coração, ou seja, aqueles que não estão pecando, que não pecaram, né? Morreram em estado de graça, morreram sem pecado. Então a minha alma vai ficar no purgatório. E no purgatório é isso, é a limpeza daqueles pecados veniais, daqueles pecados leves, de matérias leves. Porém, se eu tiver com muitos pecados veniais acumulados, como minha alma vai sofrer naquele purgatório? Porque é uma limpeza. Então, como que a minha alma vai sofrer naquele purgatório? Então, por isso que a gente tem que sempre refletir eu confessei, né? Então, eu estou em estado de graça, mas eu sempre terei que ver se eu não estou pecando venialmente. E como eu faço para pedir perdão pelos pecados veniais, não mortais? Até porque eles são de matéria leve. Eu posso pedir perdão no ato penitencial da missa, pois ele não necessita de uma confissão, não necessita de um sacramento. O pecado venial, por ser de matéria leve, quando eu me arrependo verdadeiramente, eu peço perdão e eu recebo o perdão de Deus pelo ato penitencial que acontece em toda a missa antes do glória, que a gente viu na catequese da missa. Então, esse é o pecado venial. Então, só para repetir aqui, o pecado é uma desobediência a Deus. Se originou de Adão e Eva, que comeram daquele fruto, que o pecado original na verdade, nada mais é do que o pecado da desobediência, e daquele pecado da desobediência de Adão e Eva, todos os pecados surgiram como fosse foram consequências do pecado de desobediência, porque afinal todo pecado é uma desobediência, é um não cumprimento de ordem de Deus. O pecado original, ele é perdoado pelo batismo, pelo sacramento do batismo. Esses tipos de pecado por pensamentos, palavras, atos e omissões. E a gravidade do pecado pode ser mortal ou venial. E o venial é de matéria leve, ou seja, não
é tão grave, não me afasta da graça de Deus, mas fragiliza a minha relação com Ele, tá? E só mais uma coisa que eu gostaria de deixar esclarecido aqui, que eu acho que é muito interessante vocês saberem sobre isso, que existe um pecado, porque todos os pecados são perdoados por Deus. Dependendo ali da sua matéria, se é mortal ou venial, então, venial, ato penitencial, ou pecado mortal, que vamos ver aqui com a Júlia, com a confissão, tem um pecado em que é um pecado que não recebe perdão. Mas calma, eu vou explicar. É um pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado não tem perdão. Por quê? É quando alguém que sabe que pecou, não se arrepende dos seus pecados até a sua morte e não quer receber e não receberá a misericórdia de Deus, porque ele não se arrepende. Então, assim, né? Deus me livre. Mas vou dar um exemplo. Eu pequei, eu matei alguém. Eu sei que é contra a ordem de Deus ter matado alguém. Mas eu não vou me arrepender. Eu não quero me arrepender que eu matei alguém. E eu morri nesse estado de não arrependimento, porque eu não quero receber essa graça, eu não quero receber o perdão de Deus. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. É porque é duvidar da misericórdia divina. Então, só gostaria de deixar aqui isso esclarecido sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, quando a gente se arrepende, nós não estamos blasfemando. Então, só ocorre a blasfêmia quando eu peco, tenho consciência do pecado da sua gravidade e eu não arrependo, porque eu duvido da misericórdia, porque eu falo que eu não preciso da misericórdia. Isso é blasfemar. Sendo que nós precisamos sim da misericórdia divina, porque Deus está sempre renovando a gente, Ele sempre nos faz novos e melhores, para que nós possamos nos salvar, tá bom? E agora vamos ver aqui com a Júlia sobre os pecados mortais. Oi, queridos. Então, vocês viram agora com a Babi a origem do pecado, né? E o que são os pecados veniais. Como se originou tudo isso, como a gente chegou onde a gente está aqui agora, e o que seriam os pecados veniais. Agora a gente vai ver um pouquinho o que são os pecados mortais. Então, como o próprio nome já diz, remete a alguma coisa de morte, certo? Né? Pecado mortal. Então, o que seria isso? O Catecismo da Igreja diz que o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem. Ou seja, a caridade é o amor pleno, né? O amor perfeito que a gente pode exercer. E isso faz com que a gente quebre a nossa aliança com Deus, que a gente se afaste do caminho de Deus. E a gente já viu nas nossas outras catequeses que o nosso objetivo, que o nosso fim último é chegar até Deus. Né? Nosso objetivo aqui na Terra é viver a vida mais perfeita que a gente puder para poder nos encontrarmos com Deus, porque é isso que a nossa alma deseja. Nossa alma foi criada por Deus e ela quer voltar para Deus. Então, nesse meio do caminho aqui na nossa vida terrena, a gente precisa fazer o melhor que a gente pode, né, na nossa situação. E o que que esse pecado mortal faz com a gente? A gente falou, ele destrói a caridade. E a caridade é o princípio vital que rege a nossa vida, vamos dizer assim. O amor, sem a caridade no nosso coração, a gente se enche de soberba, a gente se acha melhor. É aquele momento que você acha que você não precisa das guias de Deus, que você não precisa de alguém te mostrando o caminho certo. Você, por você mesmo, é superior. Às vezes isso é consciente, mas às vezes isso é inconsciente. Quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que é errada, mas assim a gente se acha superior e acha que eu mando em mim mesmo, eu não preciso dessas ordens, vamos dizer assim. E a gente precisa da misericórdia de Deus para retornar no nosso coração. Antes da gente falar do que torna um pecado mortal, vamos deixar uma coisa bem clara. Vocês viram que o pecado venial, ele pode ser perdoado no ato penitencial da missa, né? Ele demanda um arrependimento, com certeza, mas ele não demanda um sacerdote, né? O sacramento da confissão, que é o que vocês vão começar a realizar assim que vocês chegarem próximo da primeira Eucaristia de vocês, né, que está chegando. Então, vocês vão fazer essa confissão para limpar a alma dos pecados e, consequentemente, continuar fazendo isso o máximo que vocês puderem. E o pecado mortal, ele necessita desse arrependimento, né, desse ato de contrição nosso, eu me arrependo do que eu fiz de verdade e vou até um sacerdote confessar. Porque não é um sacerdote humano que está ali perdoando meus pecados.
É Jesus através dele. Jesus ensinou isso. Jesus instituiu que a quem os sacerdotes perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Então, Deus quis assim. Nós entendemos os desígnios de Deus, eles são maiores do que nós. E a gente aceita e vai atrás. Imagina que graça a gente tem o intermédio entre Jesus, a sua misericórdia e nós. A misericórdia de Deus chega até a nossa alma através das mãos do sacerdote, quando ele nos absolve dos nossos pecados. Então a gente precisa da confissão para nos limparmos desse pecado mortal. E para podermos confessarmos de verdade, a gente precisa desse arrependimento real ali, nossa fala, nossa consciência. Não adianta a gente fingir que está arrependido, pensar, será, talvez, eu acho que não é tão errado assim. Isso não é arrependimento de verdade. Então a gente precisa realmente estar arrependido do que fizemos, entendermos por que aquilo é errado e buscarmos a confissão. Mas nós estamos falando tanto, né, de coisas erradas, o que são errados, o que faz um pecado ser mortal? A gente precisa, para classificar um pecado como mortal, vamos dizer assim, a gente precisa de 3 condições, que são matéria grave, plena consciência e vontade deliberada, certo? Então, 3 palavrinhas um pouco difíceis, mas vamos entender. Então, o primeiro é matéria grave. O que seria uma matéria grave? Precisa ferir um ou mais dos mandamentos, certo? Então, nós temos os 10 mandamentos da lei de Deus, né? 10 mandamentos, a gente vai ter uma catequese só sobre isso, então a gente vai falar ponto por ponto o que eles querem dizer, mas, rapidamente, para a gente entender um pouco, quais são os 10 mandamentos da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Então, esses são os 10 mandamentos que a gente tem da lei de Deus. Além desses 10 mandamentos, inspirados nele, a gente também tem os 5 mandamentos da igreja, vocês já ouviram falar? A gente vai tratar disso numa catequese também um pouquinho mais para frente. Quais são esses 5 mandamentos da igreja? Participar da missa inteira aos domingos e festas de guarda, ou seja, pelo menos aos domingos a gente precisa participar da missa, né? Não é, hoje eu não quero, essa semana não precisa. Não, então, nós temos que participar. Domingo é o dia do Senhor, então a gente precisa guardar o domingo para o Senhor. Isso também inclui ir na missa. E o domingo, entenda-se também, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, a gente tem vários horários de missa para poder participar. E também as festas de guarda, que a gente vai ver quais são os dias santificados do ano. O próximo, confessar-se ao menos uma vez no ano. E já juntando com o próximo que a gente vai falar, que é receber o sacramento da Eucaristia pelo menos na Páscoa, ou seja, também uma vez por ano. E esses 2 mandamentos dizem uma vez por ano, porque algumas pessoas não têm acesso a eles semanalmente, diariamente, como nós temos. Em alguns lugares é mais difícil o acesso a eles. Então, pelo menos uma vez por ano, eles tentam ir atrás disso. Mas não quer dizer que nós, que temos uma igreja aberta à nossa disposição, temos tantas paróquias na nossa cidade, à nossa volta, vamos ficar um ano sem ir na igreja, certo? Isso não faz sentido. Então, pelo menos uma vez no ano a gente precisa se confessar, pelo menos uma vez no ano a gente precisa comungar, porém, quanto mais a gente fizer, melhor, desde que a gente faça entendendo realmente o que a gente está fazendo, certo? Próximo é jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Igreja. E o que significa esse, brevemente? Temos os dias santificados, que a gente se abstém de comer a carne vermelha, para podermos fazer um sacrifício bem leve, né? Uma lembrança do sacrifício de Jesus na nossa vida. Vamos tratar disso com mais detalhes também. E, por fim, ajudar a igreja em suas necessidades. Isso inclui dar o dízimo, ajudar nas obras, na oferta da igreja, nos trabalhos voluntários. Tudo que a igreja precisar, a gente vai ajudar. Certo? Então, nós temos os 5 mandamentos da igreja também. 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja, para poder guiar a nossa vida. E assim a gente consegue ter uma direção, vamos dizer, do que a gente precisa seguir. Mas retornando, então, ferir um ou mais mandamentos considera uma matéria grave. Então, matei alguém, levantei um falso testemunho de alguém. Tudo isso é mandamentos da nossa igreja, da nossa vida. Né? Elas são, como o próprio nome diz, a lei de Deus. Matéria grave.
Porém, não basta ser só matéria grave. Precisa ter outras duas condições que a gente viu ali, que é a plena consciência e a vontade deliberada. E o que isso significa? A plena consciência é você saber que aquilo é pecado. Então, você entende que aquilo é errado e mesmo assim pratica, certo? Então, não é uma coisa que você desconhecia, que ninguém nunca te falou, não. Você sabia que era errado e você pratica. E a vontade deliberada é não ter ninguém te pressionando, nada te obrigando a fazer aquilo, e você vai lá e faz, certo? Então, esses três condições que a gente precisa. Matéria grave, plena consciência e vontade deliberada. Vamos falar alguns exemplos aqui, só para a gente entender mais ou menos como isso significa. Vamos pegar um mandamento aqui, por exemplo, o quinto mandamento que diz não matar, certo? Então, não matar. Eu sei que aquilo é errado, né? Matar é errado, eu tenho essa consciência disso. Então, eu vou lá porque eu quero, porque eu briguei com alguém, porque eu fiquei sabendo de alguma coisa, eu vou lá e mato uma pessoa, certo? Acabei com a vida daquela pessoa. Isso é um pecado grave. Isso é um pecado extremamente grave, concordam? A gente tem a consciência de que aquilo é errado, sempre soube que matar é errado. Eu fui pela minha vontade, eu quis matar aquela pessoa, ou por vingança, ou porque mentiram, ou porque falaram alguma coisa, e é um mandamento da nossa igreja, da nossa lei de Deus, não matar. Então, cumpri os três requisitos, logo estou em pecado mortal. Estou com a minha alma e a minha aliança com Deus quebrada, certo? Não estou mais próximo, porque eu me afastei conscientemente. Sabendo que aquilo é errado, que aquilo feria a minha ligação com Deus, eu fui lá e fiz mesmo assim. Agora imaginem uma outra situação. Vocês no futuro, né, estão com a sua família, com seus filhos ali, vamos dizer assim, e de repente chega uma pessoa ameaçando a vida dos seus filhos, ameaçando a vida da sua família. E num ato de legítima defesa, você acaba matando aquela pessoa de algum jeito. Aquela pessoa estava ameaçando os seus filhos e você acabou cometendo esse assassinato, certo? Então, feriu um dos mandamentos? Feriu. Não matar é um mandamento. Você agiu em plena consciência? Você sabia que era errado e mesmo assim fez? Sim, sabia e mesmo assim fez. Você agiu porque você queria? Era sua vontade de tirar a vida daquela pessoa? Não, né? Foi um ato de legítima defesa. Então, você não queria fazer aquilo. Você não estava livre. Não é uma coisa, eu vou escolher ou não fazer aquilo. Eu fui pressionada pela situação. Entendem a diferença? Não deixa de ser pecado, precisamos deixar isso claro. Continua sendo um pecado, porém ele não é mortal, porque ele não cumpre os três requisitos que a gente precisa para classificar como um pecado mortal, certo? Então vamos pegar um outro exemplo. Não tomar o nome de Deus em vão, que é o mandamento número 2. Então, sabemos que isso tá ali nos mandamentos. Segundo mandamento, não tomar o santo nome de Deus em vão. Beleza. Você vai lá e fala o nome de Deus em vão em alguma situação, sabendo daquilo errado e entendendo que aquilo é errado. Você não devia falar, mas saiu, né? Falou assim e passou, certo? Então você cumpriu os três requisitos. Agora, uma outra pessoa que nunca ouviu falar que aquilo era errado. Ela cresceu assim, ela sempre ouviu isso e ela usa isso na vida dela. Então, ela não tem a plena consciência. Ela falou porque ela quis, continua sendo um pecado da lei de Deus, mas ela não tinha consciência. Então, concordo que não é um pecado mortal? Que ela não agiu por má fé, porque ela não tinha consciência de que aquilo era errado? Então, a gente pode ver essas diferenças. Lembrando, essas coisas não deixam de ser pecados, porque elas foram cometidas ou sem a plena vontade ou sem a plena consciência, elas continuam sendo pecados, porém elas não são mortais. Não são pecados que quebram essa ligação nossa com Deus, porque ali a gente tem alguma coisa diferente. E é assim que funciona o pecado mortal. Ele precisa que você tenha a plena consciência, o pleno conhecimento, assim, né, do que você está fazendo, a vontade deliberada também, ninguém está te pressionando, a situação não está te pressionando, e ferir o mandamento da lei de Deus. Falando desse jeito, parece que a gente nunca vai cometer uma coisa assim, né? Eu sei que é errado, eu vou querer fazer uma coisa errada que vai contra Deus, mas se a gente for parar para analisar na nossa vida, a gente faz isso direto. A gente faz isso o tempo inteiro. Então, por isso que existe, graças a Deus, o sacerdote e a confissão, para que a gente possa lavar nossa alma e tentar de novo. Cabeça para frente e tentar de novo. Porque se um dia nós morrermos em pecado mortal, sem o arrependimento, sem a confissão, né, sem o perdão de Deus,
a gente vai não ter salvação, certo? Porque, refrisando o que a gente falou na última aula, aqui na Terra a gente tem a plena consciência e a plena vontade, certo? Então, o meu corpo ajuda eu a ter as minhas vontades atendidas ou não. Eu consigo pensar, eu consigo sentir, ter vontade de alguma coisa, executar aquilo ou não. E o nome disso como que é? Livre-arbítrio, certo? A gente viu bastante sobre livre-arbítrio. Então, eu sou livre. A minha liberdade humana me deixa escolher um caminho ou escolher o outro caminho. Depois que eu morrer, eu perco essa liberdade, esse livre-arbítrio, porque a minha alma não tem vontades. Minha vontade está ligada com o meu corpo. Então, aqui eu tenho minhas vontades, quando eu morrer eu não tenho. Então, se eu morrer escolhendo sair da vontade de Deus, escolhendo o caminho errado, escolhendo o caminho que me afasta do paraíso, me afasta do céu, me afasta de Deus, eu morri escolhendo isso por vontade própria. E eu não tenho mais como escolher outra coisa, porque a minha alma morreu com aquele sentimento, morreu escolhendo outra coisa. Então, a gente tem capacidade aqui de tomar danos irreversíveis, decisões que não são reversíveis no futuro. Enquanto a gente está aqui, vivo, a gente pode escolher o caminho de Deus. Nunca é tarde, você pode cometer o pior dos pecados, se arrepender, pedir perdão e conseguir o perdão de Deus. Porém, depois que a gente morre, essa possibilidade não existe mais, certo? Então a gente tem que se arrepender, converter e acreditar enquanto a gente está vivo, enquanto a gente é carne, enquanto a gente tem consciência e vontade, certo? Então, fazendo uma revisãozinha rápida aqui, o pecado mortal, ele precisa das 3 condições: de ferir o mandamento da igreja, o mandamento da lei de Deus, precisa ter uma vontade deliberada e uma consciência plena. Com essas 3 condições atendidas, a gente cai em pecado mortal, o que é muito ruim para nossa alma. Como a gente falou, quebra a ligação com Deus. E se não for a misericórdia de Deus na confissão, nas mãos de um padre, a gente vai continuar afastado de Deus. Por isso que a gente precisa buscar o quanto antes essa libertação, né, esse perdão da nossa alma, para que a gente possa estar em comunhão com Deus de novo. E que se caso aconteça alguma coisa para a gente e a gente seja chamado aos céus, que a gente vá para lá mesmo, né? Morrer em estado de graça. Quando a gente está com a alma limpa, sem pecados, a gente fala que a gente está em estado de graça, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, que vocês busquem sempre estar em estado de graça. Quando caírem em algum pecado, busquem a confissão, busquem o sacerdote, limpem a alma de vocês, porque a gente tem que deixar nossa alma sempre limpa para receber Jesus, certo? A gente precisa comungar sempre, mas deixar nossa alma suja, a gente condena, né? Comunga a nossa própria condenação, porque a gente coloca Jesus num ambiente que está impregnado de coisa ruim. A gente precisa nos limpar, buscar a vontade de Deus, ir atrás do sacerdote, confessar, estar em estado de graça e esperar sempre o céu, certo? Então, vamos encerrar a nossa catequese de hoje, rezando um Pai Nosso, para que a gente possa entender isso e buscar sempre estar no caminho de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, não esqueçam de fazer as atividades.